E aí, pessoal, como é que tá? Tudo jóia? Tudo tranquilidade por aí? Bom, vocês viram no último vídeo aí, né? Que tava saindo uma fumaça branca aqui no escape, né, no escapamento. E essa fumaça branca era muito espessa, né? Então ele tinha que esquentar o motor bastante para poder ele parar um pouco de sair fumaça. Aí tem os vídeos aí para trás, né, que os senhores aí, quem tá chegando agora no canal, quiser acompanhar aí a construção aí do motorhome no Viaggio. Esse ônibus é um Viaggio G4, né? Viaggio alto G4, que é um 1100. A mecânica dele é Mercedes-Benz. Então, primeiramente aqui, antes de começar a mexer com parte estrutural, né, da construção do motorhome da casa, primeiro eu decidi fazer uma geral na parte mecânica, né? Então aqui nesse ônibus, né, é um ano 1991. O motor dele é um O355, né, /6 da Mercedes-Benz. Então tinha, quando eu comprei ele estava funcionando normal, mas só que a gente chama de, no direito, né, vício oculto. Você compra, né, um carro, um caminhão, qualquer veículo, né, e às vezes ele tem lá os seus defeitos prestes a darem problema. Então esse vídeo dediquei aí a mostrar a parte mecânica, né, de passo a passo, porque essa mecânica aqui desse motor já é um motor antigo, né, da década de 70, já rodava na Alemanha. Então veio para o Brasil nos anos 80 e ficou aqui funcionando até no meados dos anos 90, que é esse aqui, é 91, um ônibus da Marco Polo, e encarroçou ele numa mecânica Mercedes 1991. Bom, cortando esse assunto do último vídeo, eu percebi um melejamento no escape, que é esse melejamento que tá aqui, ó. Eu passo aqui agora e ele tá seco, né? Mas tem um brilho de óleo, né? Então eu fui seguindo aqui esse brilho do óleo. Então tá aí, ó. Esse aqui é o freio motor, né? A borboleta do freio motor. E cheguei na turbina. E de início eu desconfiei que fosse turbina, porque eu já tinha trocado turbina. A turbina era nova, mas poderia ter vindo com um defeito, né? E eu desmontei a turbina. E a turbina tá sem folga e tal. Então eu tirei, no caso aqui, a parte do escape, né? Desmontei a turbina, tirei a turbina fora. E a parte do escape aqui, né? Coletor de escape, né? Eu tirei ele fora, esse coletor de escape. E ele estava todo melejado de óleo. Então, nos cabeçotes, pelos buraquinhos, dava para ver que por dentro, tudo aqui na parte do escape, estava tudo cheio de óleo. Principalmente aqui no terceiro, nesse terceiro cilindro, bastante óleo. Então o que eu fiz? Peguei e desmontei tudo, tá tudo aí desmontado, né? O motor tá sem os cabeçotes. Já levei os cabeçotes para retífica.
E ele não tava assim não, pessoal. Os pistões na cabeça do pistão aqui do cilindro tava tudo com uma carbonização assim, preta desse jeito aqui. Aí eu fiz a limpeza, gastei 2 latinhas desse Cara 80 aqui para tirar, né, toda a carbonização aí. Tirou praticamente tudo. Aí agora eles estão limpinhos aí. Inclusive ainda tem uns resquícios aqui, onde o pistão, os anéis não raspa, né? Isso aqui é a parte superior do, aonde o pistão ele chega até aqui, mas o anel vem até ali naquela faixinha, né? Faixinha que tá marcada ali. Então aí vou ligar o flash aqui que ficou melhor. Então dá pra ver aí. Aí eu fiz essa limpeza toda, levei lá os cabeçotes para retífica, tá lá. Cabeçote para retífica. E aqui tá. De início lá o rapaz lá me questionou que pelo jeito que tava lá, né? Se não poderia ser anel colado ou alguma coisa desse tipo. Então eu fiz a inspeção, né? De um por um aqui no motor. Então você pode ver, os senhores podem ver aí que, por exemplo, aqui me parece que esse motor ele foi feito há pouco tempo, né? Ele tá assim desse jeito. Parece que esse conjunto, né, de camisa, pistão, anel foi trocado há pouco tempo, porque eu passo a unha aqui nessa divisão aqui, ó, e a unha não agarra. Então significa que ele tá com pouquíssimo uso, né? E se vocês notarem aí, essas ranhuras aqui são ranhuras do brunimento, isso tem que ter, né? Então eu analisei essa divisória aqui. Você pode passar o dedo aqui que o dedo não gruda. Então eu fiz a análise de todos as camisas aí, né? Então são novas, né? Então são novas. Rodou poucos quilômetros aí, que provavelmente o último dono, né, fez essa manutenção aí. Mas ele fez essa manutenção, mas ele não mexeu na parte dos cabeçotes. Isso aí eu digo com certeza. Porque esse motor, ele deve ter, né, devia estar batendo saia, alguma coisa assim. E aí, vou dar uma girada nesse aqui até o fundo. Vou mostrar também a camisa, né? Esse aqui, por exemplo, é a mesma situação. Você passa a unha aqui, ó, e ele não tem, né? A marca da divisão aqui, que quando a camisa fica muito gasta, você vem com a unha aqui, ó, e ela cria um calo aqui, entendeu? Então, aí tem as marcas aí de brunimento, né? Nesse cilindro aqui, particularmente falando, ele tem esse risquinho aí. É um risco bem discreto. Pode ser que na montagem, né? Deixa eu ver se vai focar de novo aqui. Focou. Pode ser que na montagem aí a primeira vez que rodou ele
Deu uma riscadinha aí. Mas esses riscos que tem aí transversais, esse risco que tá aparecendo aqui, ó. Esse aqui, você também não sente ele na unha, não. Isso aí foi o anel ou a saia aí que deu uma riscadinha de leve aí, mas não aconteceu nada não. Isso é uma sujeirinha às vezes que agarra, né? Como o motor ficou parado muito tempo, pode ser que ele agarrou a sujeirinha aí. Então, todos eles, esse aqui já é o terceiro que eu disse. Todos eles aí, esse aqui tá até sujo. Deixa eu passar um pano aqui. Então, aí eu dei uma limpada boa aí com o Caro 80, tirei aí o máximo que eu pude disso de carbonização, né? E aí chequei um por um para ver se tinha camisa danificada, os anéis aí roçando na camisa, mas o resultado de cada um deles aí foi esse aí. Eles estão em perfeito estado, né? Isso aí pode rodar milhares de quilômetros. Essa borrinha preta que tem aí, ainda vou fazer mais. Eu tenho que comprar mais Caro 80 que essa aí que é a borra, né? Que criou aqui em cima, inclusive da cabeça do pistão. Tava tudo assim. Então o Caro 80 tirou 99% aí da craca, mas ainda tem que dar mais um talentinho aí antes de montar, né? E aí fiz aí a verificação em todos eles. Um outro detalhe importante aí é que os senhores aí devem se atentar quando acontece isso de passar, por exemplo, né, babar óleo para escape. Tem duas situações, na realidade 3 situações que podem ocorrer. A primeira delas claramente seria a turbina, né? A turbina já com desgaste, igual estava a minha outra, e ela não estava vazando tanto óleo assim, mas eu peguei e troquei preventivamente a turbina, né? Ela tem uma folguinha que precisa ser reparada, né? Eu vou reparar ainda a turbina, tá guardada aí para deixar ela de backup, né? Que é a turbina original que estava aqui. Só vou deixar de backup. A segunda opção, tirando a turbina, você tem os cabeçotes, né? Os retentores e as guias de válvula dos cabeçotes. Por quê? Se foi o que aconteceu no caso aqui. Se eles ficarem gastos, o que acontece? Ele começa a subir lubrificação pelos canos, né, de lubrificação. Aí a lubrificação que vem da bomba joga para cima do motor. E no caso aqui, né, o cabeçote que fica aqui, ele tem 2 válvulas de escape e 2 válvulas de admissão. Se a guia, né, uma dessas 4 guias com retentor, tanto da admissão quanto da válvula, estiverem gasta, ele vai jogar óleo no escape ou pode jogar óleo também na admissão. No meu caso aqui, a minha admissão, né, o tubo de admissão estava seco, então foi só as válvulas de escape que estava babando óleo. No caso,
guia gasta, né? As válvulas gastam, e a guia gasta, os retentores de válvula gastam. Então, aquele dali tava pior, tava mais melejado. E esse primeiro aqui também. E o restante, mais ou menos. Mas aí ele fez essa sujeira aí e causa aquela fumaça branca e demora para poder esquentar. E aí depois que ele esquenta, ele fica uma fumacinha meio azulada. Fumaça azul já indica que tem óleo no sistema, né? Então, e a outra situação seria os anéis, né? É a camisa com excessivo gasto e os anéis de segmento, né? Os anéis do pistão tá passando óleo para cima, né? No caso aqui, esses aqui não, porque eles foram trocados há pouco tempo. E aí o que acontece no caso quando o mecânico não. O que o mecânico faz primeiramente seguir esse passo. Primeiro turbina, depois vai no cabeçote e aí ele manda o cabeçote para retífica e ele continua o serviço dele de desmontar, né? E aí ele vai verificar. Quem tem esse motor aí já praticamente não acha mecânico. É difícil de achar mecânico que vai querer mexer nesse motor, que ele é muito pesado, muito trabalhoso de mexer. E aí, que os senhores que tem esse motor que gostam de mexer e sabe mexer, para verificar a hora certa de fazer retífica nesse motor, ou não, faz ou não faz, eis a questão, né? Então é o que eu fiz aqui. Dei uma limpeza geral, né? Tirei os cabeçotes, porque eu já sabia que os cabeçotes estavam com desgaste ali na guia de válvula e no retentor. E aí eu fui verificar, né? Primeiramente, se existe folga aqui no pistão. Aqui, ó, se você apertar ele e ele estiver balançando para lá e para cá, você dá uma girada nele, né? Por exemplo, assim. E aí você consegue identificar se ele tiver uma folga excessiva nesse vão aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo. Aí puxei um pouco, ó. E agora empurrei um pouco. Isso aqui é a folga, praticamente você não consegue mexer. É uma folga que você faz bastante força aqui para ele se movimentar, né? Então eu chequei todos eles, estão desse jeito aqui, tudo bem justo, né? Tá bem justo aqui, porque na realidade essa parte de cima aqui, onde fica os anéis, ela é bem menor mesmo do que a camisa. Mas a parte de baixo, quando passa para a parte de baixo dos anéis, o corpo aqui do pistão, ele encosta ele encosta aqui na camisa, né? Ele tem uma pequena décimo de milímetros de diferença, né? Porque o que vai acontecer? Você tem um anel de compressão, um anel de raspagem de óleo e o anel de óleo que serve para lubrificar aqui a camisa quando o pistão está em movimento, né? Então essa aqui é uma observação que você deve fazer, que se isso aqui estiver movimentando muito para lá e para cá, você pode ter certeza que a sua camisa, a camisa aí do teu motor tá
com desgaste excessivo. E é por isso que ele balança muito, né? E aí fica batendo. O pessoal fala que o nome disso bate-saia. Bate-saia é porque o corpo do pistão tá batendo lateralmente na camisa. Não é o caso desses aqui. Eu chequei um por um. E o outro teste que a gente faz, no caso, né, eu fiz aqui, é para não ter que desmontar, né, tirar o líquido de arrefecimento que está dentro do motor, tirar o óleo do motor para poder tirar o cárter, soltar lá os mancais, né, soltar os casquilhos, né, para tirar aqui os pistões para fora para dar uma olhada. Então o que você pode fazer? Só nessa verificação da camisa que você faz aqui já é uma ideia do que você tem. Se ela não tiver riscada, tiver com brunimento ainda, você tá com risco de brunimento aí, né? Nesse dá para ver que ele não rodou aí excessivamente, uma quilometragem alta, né? Que geralmente quando roda muito ele fica espelhado, fica com calo aqui, né? Fica com calo, fica espelhado essa parte aqui e aí além da folga que dá. Ah, mas aí como é que eu sei que não tá vindo óleo lá debaixo do cárter por pressão, passando para cima do cilindro e dando essa combustão, né, misturada com o óleo? Bom, isso aí eu pensei aqui e executei, né? O que que eu fiz aqui? Vamos ver se vai dar para explicar mais ou menos aqui como é que é o movimento aqui. O que que eu fiz? Eu peguei aqui um óleo, né, um óleo aqui normal, e vou jogar um pouquinho aqui, ó, um pouquinho ali. E aí que eu vou fazer agora? Caiu um pouco de óleo lá. Aí eu vou pegar esse óleo aqui e vou espalhar ele aqui na camisa. Isso eu fiz em um por um, tá, pessoal? Espalhar aqui, ó, na camisa toda. Vou até dar uma baixada a mais nele aqui. Deixa eu ver se eu vou mudar de posição aqui. Vou abaixar ele para ele ir até o fundo. Pronto. Aí agora eu espalho bem aqui o óleo. Aí eu fiz isso em todos eles. Eu espalhei bem o óleo aqui, né? E tá lubrificado. E você tem essa lubrificação aí, né? Que na realidade essa lubrificação, quando ele fica desse jeito aqui, é quando o pistão tá aqui em cima, porque o jet cooler joga o óleo aqui na camisa e aí ele dá essa lubrificada aqui do jeito que tá aqui. Como é que eu sei que os anéis estão bons ou estão ruins? Você vai tirar essa dúvida movimentando, fazendo isso. Joga o óleo aqui um pouco, dá uma buzuntada aqui, e você vai e gira o eixo aqui do virabrequim. Vou mudar aqui a chave aqui. Porque aí você vai fazendo sentido horário aqui, ó.
vai movimentar o motor. Pronto, ele veio para cima, né? Ele veio para cima. Aí jogou um pouco de óleo aqui, ó. Já vou até passar o pano aqui. Ele jogou um pouco de óleo já para cima, porque o movimento que ele fez, né? E aí eu continuo girando ele para ele ir para baixo, né? Para cima de novo, para baixo. Aí vem para cima e chegou lá embaixo. Beleza, agora tá vendo aqui esses, tá vendo como é que ele tá de novo? Aqui tá escorrendo óleo. Aqui, ó. Porque é onde o anel não chega, né? Essa parte aqui. Ali, ó. Tá lá. Então, o anel, ele fez o papel dele. Você pode passar a mão aqui de novo, que aquela meleca de óleo que tinha aqui já não tem mais. Ele tá melado aqui um pouquinho, né? Mas ele raspou o excesso. Ele fez a raspagem do excesso. Como eu subi ele, ele jogou um pouco aqui pra cima. Aí eu já limpei o excesso que saiu aqui em cima. Então, o anel de raspagem de óleo tá beleza. O de compressão também, né? Então, do jeito que tá aqui, se ele tá fazendo o papel dele de raspar o óleo, então significa que não tem como o óleo lá do cárter vir parar aqui para cima da cabeça do pistão. Isso não tem jeito, né? Então, se os senhores querem tirar essa dúvida, se o motor ainda dá para rodar bastante, é só fazer esse teste aí, sem precisar desmontar tudo, né? Imagina você ter que soltar o cárter desse motor aí, tirar óleo, tirar a bomba de óleo para poder soltar as bielas lá embaixo, para subir ele, tirar ele por cima, para você poder checar aqui os anéis, fazer isso um por um. Isso aí dá um trabalheiro danado. Então eu achei mais conveniente, né? Achei mais conveniente fazer dessa forma aqui. Então, se os senhores aí que tem esse motor, né? Podem ali fazer esse teste tranquilo. Que se tiver no estado que tá esses aqui, e esse motor roda muito ainda. Então, essa é uma dica aí de um mecânico amador que eu fiz aí. Isso é uma análise, né? Você tem que fazer a análise do que você tem em mãos ali. Agora, se eu tivesse que desmontar, né, para mexer, aí já é outra coisa, porque aí se você desmontou é porque você já tem certeza que você tem que trocar. E aí eu andei pesquisando valores, né? Caso eu tivesse que fazer essa desmontagem para poder trocar ali os anéis com pistão, né? Talvez casquilhos lá embaixo, mancal, algo desse tipo, iria ficar custo bastante elevado. Eu só fiz a pesquisa de um pistão com os anéis já, né? Só isso. Aí
ficava em R$ 2.900, só um. Então aqui no caso tem 6, né? Então, se você trocar ali a camisa, no caso a camisa, se tiver gasta, no Mercado Livre aí achei camisa para esse motor, o O355/6, na faixa de R$ 1.500 cada camisa. Aí são 6 camisas. Porque se você para pensar, se você tiver o trabalho para poder desmontar, né? Desmontar isso, é mais fácil você aproveitar e fazer tudo de uma vez, né? Mas não é o caso aqui. Aqui eu já tinha tirado o cabeçote uma vez e estava muito sujo. Fiz uma limpeza. Tem todos os vídeos aí no canal, né? É só voltar aí que os senhores conseguem ver aí toda a manutenção que foi feita nesse motor, no ônibus, né? Desde compressor, troquei pistão de compressor de ar aqui, já fiz zilhões de manutenções aqui, justamente para a gente não ter que parar na estrada, né? E ter que fazer isso dentro de oficina com mão de obra caríssima. Para você fazer um motor desse aqui hoje, completo, com troca de peça e tudo, com certeza os valores chegam aí a 40, 45 mil reais. Ou seja, hoje esse ônibus aqui, no ano dele, né, o preço de mercado que está hoje é na faixa aí de 75 mil. Então, para você fazer o motor dele aí, você gastando metade do valor do ônibus, sendo que você comprou ele já pretendendo fazer um motorhome, né? Tem que pensar muito antes de fazer um motorhome em um ônibus, porque o ônibus, as peças são caras, mão de obra é cara. Então, se você não for um amador, mecânico amador que nem eu aí, né, vai ficar complicado. Porque, por exemplo, eu mandei os cabeçotes lá para fazer porque eu não tenho ferramentário, né? Não tem como. Que ali ele fez a troca, né, das válvulas, da guia de válvula e dos retentores, né? Tirou ali o pelinho do gato ali, né, como diz o outro, e fez a limpeza. E aí já tá até, disse que hoje iria ficar pronto, né? E aí foi R$ 1.200 de peça e R$ 800 serviço. Ficou em R$ 2.000, todos esses cabeçotes, os 6. Então mandei fazer tudo de uma vez, né? Pra não ter problema nenhum. É só montar ali e ser feliz. E aí eu aproveitei e fiz essa checagem aqui para ver se tem mais alguma coisa. Aproveitar que ele já está aberto. Se tivesse eu já ia fazer, né? Mas pelo que eu olhei ali tá tudo certo. E agora eu tenho que comprar, né, todos os kits de junta, parafuso, etc e tal. Vou fazer a compra agora, então vai dar mais ou menos R$ 1.000 só para montar. Por causa das juntas, né? Que tem junta do coletor de admissão, junta do escape, o jogo de junta dos cabeçotes, os O-rings ali do coletor, né? Aquelas borrachas velhas que tá na admissão aqui. Eu arranquei um tubo de admissão desse tubo aqui, né? Esse que tá aqui atrás aqui de mim, o que sai para lá e vai para a turbina, aquele já estava rasgado, então joguei fora. Aí eu tenho que comprar aquele também. Então tudo isso é custo e um custo de manutenção alto, né? Tem 2 meses aí que eu comprei a turbina, foi 2.700 e poucos reais uma turbina nova. Então, se você parar para pensar, motorhome em uma van, no caso, é diferente de um motorhome num caminhão ou no ônibus, né?
Você tem que estar preparado financeiramente e na hora de comprar. E não tem como você fazer uma pré-compra, né? Na realidade você teria que pegar, eu vou comprar esse ônibus aqui, vou fazer um motorhome. O que que eu aconselharia? É você deixar ele na mecânica, para o mecânico poder dar uma revisão geral nele, né? Ele vai desmontar ali os cabeçotes, né? Vai fazer limpeza, vai checar turbina, vai checar tudo o que pode ter de errado, né? E aí desse valor você precisa mexer no motor. Se o cara já tá vendendo por 70 mil, né? 75, um motor aí para você fazer, vai ficar em 30, 35. O cara não vai querer descontar esse valor aí no preço do ônibus, entendeu? É igual aqui. Bomba. Fiz a bomba, fez os bicos. Os vídeos aí também entre bomba e bico, né, injetor. Que não ficou barato também, porque essa bomba ela realmente estourou. Tem vídeo explicativo aí também dela. E não ficou barato também não, pessoal. Aí quem pensa em ter um ônibus aí como motorhome, tem que saber que pode acontecer essas coisas aí. E ainda bem que está acontecendo, ó, que está quebrando aqui em casa. Eu dou uma voltinha, ele volta com problema. E aí eu já vejo o que que é. Porque se você estraga na estrada, você tem que arcar com o custo também do reboque para te levar para uma oficina. E aí você cai na oficina e pode preparar o bolso. Eu acredito que uma pessoa que quer montar um motorhome não é querendo tirar sonho de ninguém não. Se você tem o sonho de ter um ônibus, né, como motorhome, é legal, bacana. Tá aí, né? Tá aí o bichão aí, tá sendo feito devagar e sempre. Ele já está aqui no terreno, já tem 2 anos que ele está aqui. Eu andei nele 2 vezes só. Tem 2 vídeos aí que eu fiz que eu andei nele 2 vezes só. E aí eu fui matando todos os problemas mecânicos dele, entendeu? E aí diferença, a vantagem de ter um motorhome, né, num ônibus. Tem a vantagem e tem essa desvantagem. A desvantagem é o custo de manter é alto, né? O custo de manutenção de peça, mão de obra é custo alto. Pneu, freio. Eu comprei as rodas sem câmera, já tá aqui. Tem 2 pneus novos para colocar na dianteira. Vou trocar os de trás por pneu sem câmera também. Então você pensa bem, uma roda custar R$ 1.200 cada roda. Um pneu hoje aí na faixa de R$ 2.000 a R$ 2.500 cada pneu. Sistema de suspensão, aí tem amortecedor, você olha amortecedor se tá bom, se não tá. Bolsa de ar, até que bolsa de ar desse ônibus aqui é barato, não é caro. É na faixa aí dos seus R$ 500 cada bolsa. Mas as desvantagens, né, são essas, né, de valores de peça de veículo pesado e também mão de obra, no caso que mão de obra é cara. Eu mesmo aí me aventuro a fazer as manutenções aí, os reparos, mas tem coisa que a gente tem que levar para oficina, né, para outros mecânicos aí fazer pra gente, mas
A gente tá nessa luta aí. Ele tá parado 2 anos aqui. Agora que eu tô terminando de mexer com a parte mecânica. Nessa parte de questão de motor, para deixar ele zerado, para poder pegar a estrada sem ter aquela preocupação. Pô, será que vai dar algum problema na estrada? E, e aí é isso aí. Eu aconselho quem compre um ônibus antigo assim, até os novos hoje em dia também, as empresas que utilizam esses ônibus aí, um G7 hoje, né? Um G8 aí já tá beirando na faixa de 500 mil quilômetros rodado, que só fica rodando o dia inteiro, né? Então, para esse tipo de nível de ônibus, né? Aí a gente compra os mais antigos para fazer motorhome. Mas aí você tem que ter um caixa reserva. No caso, se você tiver que fazer motor ou bomba, bico, alguma coisa aí no motor, pior das hipóteses, você ter que fazer um motor desse aí, é que os senhores tenham aí uma poupancinha aí de uns 40, 50 mil reais aí de, de, de reserva, né? Caso aconteça isso, você já tem aquele dinheiro ali para você não condenar o motorhome, né? Você construiu uma casa dentro dele, saiu para passear por aí, quebrou, da onde que você vai tirar dinheiro para você movimentar um gigante desse aqui? Aí é complicado, né? Aí eu dou o conselho, né? Para quem quer montar em ônibus, acho bacana, beleza. O meu sonho é esse, eu sempre tive esse sonho de fazer um motorhome num ônibus. Poderia ter comprado uma van, apesar que o preço da van é muito mais caro do que um preço de um ônibus, né? Hoje você vê uma Ducato aí antiga, bem batida mesmo, de entrega de Mercado Livre aí, os caras estão pedindo isso. 70, 80 mil, uma Sprinter aí de entrega aí, e é raro de achar. Quando você acha, tá pra lá de... E as pessoas já, quando tá vendendo, é porque tá com problema, né? Muito difícil você achar uma mosca branca do olho azul, que o cara quer 80, 70, 80 mil, que ela tá boa, né? Tá revisada, não tem nada para fazer. Muito difícil, é raro. A mesma coisa acontece com o ônibus. Se o cara tem um ônibus aí que tá rodando no turismo, né? É igual esse aqui tava rodando no turismo. Se ele tiver bom, ele não vai vender. Ele vai aproveitar o máximo enquanto estiver dando lucro. E quando começa a aparecer essas coisas assim, aí ele pensa assim, pô, tá parando muito, tá dando muito problema. Eu vou passar para frente e vou ver se eu pego o outro. É assim que todo mundo faz. Então, não adianta, né? A gente tá aí para se sujeitar a esse tipo de coisa. Mas aí assim, eu não quero passar perrengue na estrada. Então, primeiro eu tô fazendo toda a manutenção que ele tem que fazer para eu sair daqui para viajar com a mente livre de qualquer pensamento desse, vou quebrar na estrada. Pode acontecer, vai acontecer, pode acontecer. Mas mesmo assim eu vou procurar deixar uma reservinha de dinheiro guardado. Se acontecer, tiver que pagar um reboque, me levar para algum lugar para eu poder mexer, que ferramenta eu tenho aqui, né? E já tenho aí, já tô com uma experiência aí para mexer com esse motor desse ônibus aqui, então a gente já sabe mais ou menos o que que é e vamos resolver o problema. O caso é esse. Então aí, pessoal, o nosso papo de hoje é esse aí. Agora, a vantagem de você ter um ônibus, né, uma casa dentro de um ônibus, é indiscutível do que você ter uma Kombi ou ter uma van, é o espaço, né? Realmente o negócio é muito grande, dá para fazer bastante coisa aqui. Eu deixei esse porta-pacote porque lá tem um ar-condicionado lá que eu quero manter, né? Que é o ar-condicionado original do ônibus. É esse daqui da Thermo King.
eu não quis tirar ele daqui. Aí eu vou fazer umas tampinhas pros armários, fazer tipo armário aéreo, né? Só vou colocar as tampinhas aqui no bagageiro. E é isso aí, pessoal. Nosso papo de hoje foi esse aí. Agora eu tô indo lá buscar os cabeçotes. Aí vou pagar lá o rapaz. E vou fazer a compra aqui no Mercado Livre aqui das peças daí junta para poder montar. Aí no próximo vídeo aí eu vou fazer um vídeo justamente já com na montagem, né, dos cabeçotes no lugar e tal. Aí já é um outro vídeo aí pra frente. Tá ok, pessoal? Forte abraço aí. Não esqueça de dar o like aí, compartilhar com alguém que você conhece aí que tenha caminhão ou um ônibus com esse motor aí, Mercedes-Benz, né, 355/6, que essas dicas de mecânica aí ninguém passa. Então eu estou fazendo para deixar registrado e para ajudar os amigos aí que tem, né? E para não ser enganado aí também por certos mecânicos aí que tem bastante na estrada, né? A gente sabe que tem, que querem passar a perna na gente, levar uma vantagemzinha, né? Então se você tem um pouco de conhecimento, você já descarta essa possibilidade. Tá ok, pessoal? Pode ficar com esse vídeo aí e até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o like aí para ajudar o canal